Coisas sutis, hábitos que até são elogiados, atitudes que parecem espirituais, mas que aos poucos corroem nossa intimidade com o Pai. Hoje vamos falar sobre 5 dessas coisas. 5 posturas que talvez você tenha adotado pensando estar agradando a Deus, mas que na verdade estão bloqueando o seu crescimento espiritual. Se você deseja uma fé viva, profunda e verdadeira, fica comigo até o final deste vídeo. Tenho certeza de que, ao identificar e corrigir essas áreas, você sentirá seu coração se acender novamente com a presença de Deus. Vamos começar? 1. Religiosidade sem relacionamento. Você já percebeu que é possível fazer tudo certo e ainda assim estar longe de Deus? É possível cantar, orar, jejuar, frequentar os cultos, servir na igreja e até ler a Bíblia, mas tudo isso ser apenas uma rotina vazia. O coração já não se comove, a alma não se rende. Deus vira um conceito, não uma presença real. E é exatamente isso que chamamos de religiosidade. A religiosidade é sutil, porque à primeira vista parece zelo. As pessoas até elogiam como você é dedicado a. Mas por dentro, talvez exista um frio que você não ousa confessar. Você se acostuma aos rituais e esquece a essência. Sabe as palavras certas, mas já não sente o que diz. E o mais perigoso, a religiosidade pode te fazer acreditar que está bem com Deus, quando na verdade você só está bem com os costumes. Jesus confrontou exatamente esse tipo de atitude. Em Mateus 15:8 ele disse: se alimenta de sinceridade, entrega, dependência e tempo de qualidade na sua presença. Quando foi a última vez que você se ajoelhou para orar sem pressa, sem estrutura, apenas conversando com Deus como um filho fala com o pai? Quando foi a última vez que você leu a Bíblia com fome e não apenas para cumprir o plano do dia? Relacionamento verdadeiro se constrói com momentos reais, com vulnerabilidade, com arrependimento, com escuta, com intimidade. E a boa notícia é que Deus sempre nos chama de volta. Mesmo quando nos perdemos nos rituais, Ele continua dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele. Apocalipse 3:20. Não é tarde demais. Ele está mais perto do que você imagina. 2. Orgulho espiritual, disfarçado de santidade. O orgulho é um dos pecados mais antigos. Foi o que levou Lúcifer a se rebelar no céu. Foi o que cegou os fariseus nos dias de Jesus. E é o que muitas vezes nos afasta de Deus sem que percebamos. E quando esse orgulho se disfarça de espiritualidade, se torna ainda mais perigoso. O orgulho espiritual nem sempre se expressa com palavras arrogantes. Muitas vezes, ele se esconde atrás de uma linguagem piedosa, de uma aparência de santidade, de uma vida aparentemente irrepreensível. É sutil, é enganoso, é difícil de detectar.
porque esconde suas intenções por trás de ações religiosas. É quando a pessoa se sente mais santa, porque ora mais, porque jejua mais, porque conhece mais versículos. É quando ela já não busca agradar a Deus, mas sim se diferenciar dos outros. Se comparar, se sentir superior, olhar os outros com julgamento e desprezo. Jesus confrontou com firmeza esse tipo de orgulho. Em Lucas 18, ele conta a história de dois homens que foram ao templo orar. Um fariseu, outro cobrador de impostos. O fariseu orou assim: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Lucas 18, 11, 12. Era uma oração, mas não era comunhão. Era arrogância disfarçada de devoção. E então Jesus diz que o cobrador de impostos, por outro lado, nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Lucas 18, 13. E quem foi justificado? O que reconheceu sua necessidade? O orgulho espiritual nos faz esquecer que dependemos completamente da graça, nos faz acreditar que já chegamos, que não precisamos mais aprender, nem ser confrontados, nem crescer. Nos coloca em um pedestal perigoso, onde falamos sobre Deus, mas deixamos de falar com Deus. E o mais grave, quando nos deixamos levar por esse tipo de orgulho, endurecemos o coração. Deixamos de receber correção. Fechamos os ouvidos à exortação. Ficamos duros, frios, inflexíveis. Tiago 4:6 nos lembra: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Isso significa que enquanto houver orgulho no coração, por mais versículos que conheçamos, por mais serviços que prestemos, por mais aparência que tenhamos, Deus vai nos resistir. E nada pode ser mais trágico do que isso. A verdadeira santidade não gera orgulho, gera quebrantamento. Não produz superioridade, mas compaixão. Não nos faz sentir melhores, mas mais necessitados de Deus. Quanto mais nos aproximamos dele, mais conscientes ficamos da nossa fragilidade. Mais entendemos que não somos nada sem sua presença. Mais abrimos o coração para sermos transformados, não para impressionar ninguém, mas para refletir Cristo. Então, se em algum momento você também se sentiu tentado a comparar sua vida espiritual com a dos outros, se percebe que está começando a julgar mais do que amar, se perdeu a capacidade de reconhecer suas próprias fraquezas, este é um bom momento para parar e orar. Senhor, livra-me do orgulho, que eu nunca me veja mais justo do que realmente sou, que a minha justiça seja Cristo e não as minhas próprias obras. Claro, aqui está a tradução completa do texto para o português, mantendo o estilo envolvente, exortativo e pastoral. 3. Ativismo espiritual sem vida no espírito. Na nossa cultura acelerada, inclusive dentro da igreja, há uma pressão constante para fazer mais. Mais cultos, mais eventos, mais tarefas, mais responsabilidades. E embora servir faça parte fundamental da nossa vida cristã, há uma linha muito tênue entre um serviço saudável e um ativismo espiritual vazio. O ativismo espiritual acontece quando fazemos muitas coisas para Deus, mas sem Deus. Quando estamos tão ocupados com a obra do Senhor que deixamos de passar tempo com o Senhor da obra. Esse tipo de vida cristã parece produtiva, mas na verdade é exaustiva. Enche a nossa agenda, mas esvazia nosso interior. Faz parecer que estamos comprometidos, mas por dentro estamos desconectados, cansados e até frustrados. Em Lucas 10, vemos uma cena muito conhecida. Jesus visita a casa de Marta e Maria. Enquanto Maria se senta aos pés do mestre, Marta se ocupa com os afazeres. Finalmente, Marta reclama com Jesus, pedindo que Maria a ajude. Mas Jesus responde: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária.
Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Lucas 10, 41, 42. Marta não estava fazendo algo errado. Pelo contrário, estava servindo, mas estava distraída, e Jesus não a elogiou por sua atividade. Ele valorizou a atenção e a devoção de Maria. Há muitas Martas hoje em dia, líderes que não descansam, voluntários que nunca param, obreiros que estão presentes em tudo, mas ausentes no secreto com Deus. O problema do ativismo espiritual é que, pouco a pouco, ele rouba nossa sensibilidade. Nos tornamos automáticos. Fazemos o certo, mas sem direção. Repetimos orações, mas sem conexão. Servimos aos outros, mas negligenciamos nossa própria alma. E o grande perigo é que esse ritmo nos impede de ouvir a voz de Deus. Ficamos tão ativos que já não há espaço para comunhão. E sem comunhão, perdemos o rumo. Fazemos muito, mas não necessariamente o que Deus quer que façamos. Jesus nunca correu, nunca esteve apressado. Ele servia sim, mas antes de servir, retirava-se para orar. Subia ao monte, ia ao deserto, buscava o Pai. Seu ministério não era fruto de ativismo, mas do tempo secreto. Isaías 30:15 nos diz: na conversão e no descanso está a salvação de vocês, na calma e na confiança está a sua força. Talvez o que você mais precisa não seja uma nova responsabilidade, mas uma nova intimidade. Talvez o que Deus está pedindo não é que você faça mais, mas que pare e volte a escutá-lo. Pergunte-se com sinceridade: estou servindo a Deus ou estou fugindo de mim mesmo por meio do serviço? Quando foi a última vez que me sentei aos pés de Jesus, sem pressa? Estou mais focado na minha agenda ou na vontade dele? A verdadeira vida cristã não é sobre fazer por fazer. É sobre ser guiado pelo Espírito, e às vezes isso significa pausar, ouvir, renovar, voltar ao primeiro amor. Não deixe que o ruído do ativismo silencie a voz do Espírito na sua vida. Volte ao lugar secreto. Priorize a presença antes das tarefas. Porque sem a presença de Deus, tudo o que fazemos perde o sentido. 4. Obediência por medo. Obedecer a Deus é essencial. Mas, e se a motivação por trás da nossa obediência não for o amor, e sim o medo? E se fazemos o que é certo, apenas porque temos pavor do castigo, do inferno ou de falhar? A obediência por medo parece submissão, mas na verdade revela uma relação distorcida com Deus. Não nasce da intimidade, mas da insegurança. É quando vemos Deus mais como um juiz severo do que como um pai amoroso. Esse tipo de obediência gera ansiedade, uma pressão constante e uma sensação de nunca ser suficiente. A pessoa vive vigiando cada passo, não por convicção, mas por medo de errar. Não desfruta da vida cristã, apenas a sobrevive. E o pior, o medo bloqueia o amor. 1 João 4,18. É claro, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quando obedecemos por medo, não há alegria na santidade, não há liberdade na renúncia. Tudo se torna um peso. Sentimos-nos presos em uma religião que oprime, em vez de sermos transformados por um relacionamento que liberta. Jesus nunca chamou as pessoas para segui-lo por medo. Ele as convidava a segui-lo por amor, por fé, por vida. Em Mateus 11:28, ele diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para as suas almas. Percebe a diferença? Ele não oferece correntes, mas descanso. Não impõe cargas, oferece graça. E quando obedecemos a partir dessa graça, a obediência se torna adoração. A obediência motivada pelo amor não é menos comprometida. Ao contrário, é mais profunda, é mais sólida.
porque nasce da convicção, não da pressão, porque quer agradar a Deus e não apenas evitar sua ira. Quando você conhece o coração do Pai, obedecer se torna natural. Você não está mais tentando conquistar o favor de Deus, porque entende que já o tem. Não luta para ser aceito, mas porque já foi aceito. E isso muda tudo. A obediência por amor nasce da gratidão, da confiança, da alegria de caminhar com um Deus que não apenas te mostra o caminho, mas caminha com você. Talvez, sem perceber, você tenha obedecido por medo. Talvez esteja carregando regras, padrões e expectativas que não nasceram do Espírito, mas de uma visão distorcida de Deus. Talvez você precise redescobrir quem Deus realmente é. Ele não é um tirano que te castiga por cada erro. É um pai que te corrige com paciência, que te levanta com ternura, que te guia com fidelidade. E quando isso entra no seu coração, a obediência se torna um prazer, não uma obrigação. Ao longo dessa reflexão, fomos confrontados com verdades profundas sobre a nossa jornada cristã. Muitas vezes, sem perceber, nos envolvemos em práticas e posturas que parecem espirituais, mas que, no fundo, estão nos afastando da essência do Evangelho. O ativismo sem vida no espírito, a obediência motivada pelo medo, o isolamento em nome da pureza, todas essas atitudes podem até nascer de boas intenções, mas, se não forem alinhadas com o coração de Deus, acabam nos esvaziando por dentro. É fácil cair na armadilha de fazer muito para Deus e esquecer de estar com Deus. Nos ocupamos com ministérios, tarefas, compromissos e responsabilidades. E quando menos esperamos, estamos correndo tanto que já não ouvimos mais a voz do Espírito. A agenda está cheia, mas o coração está vazio. O nome de Deus está nos nossos lábios, mas a intimidade com Ele já não é a mesma. E o mais sutil é que tudo isso acontece dentro da normalidade cristã. Continuamos frequentando os cultos, servindo, orando, cantando. Mas o fogo já não queima como antes. A paixão foi substituída pelo costume. A devoção virou rotina. O coração já não se parte na presença de Deus como um dia se partiu. E então nos perguntamos: o que aconteceu comigo? A verdade é que o Senhor não nos chamou para uma vida religiosa baseada em esforço humano. Ele nos chamou para um relacionamento vivo e transformador. Um relacionamento onde o serviço flui da intimidade, a obediência nasce do amor e a santidade é evidência da comunhão, não do medo ou do isolamento. Jesus nunca correu para cumprir agendas. Ele se retirava para orar. Ele andava entre os pecadores com compaixão, não com condenação. Ele obedecia ao Pai, não por medo de errar, mas porque amava profundamente. Ele era santo, mas acessível, puro, mas próximo, poderoso, mas humilde. E é exatamente esse o chamado para nós: voltar a viver como Ele. Não com pressa, mas com propósito. Não com peso, mas com prazer. Não com aparência, mas com profundidade. Ele nos chama a desacelerar, a silenciar o barulho da alma, a reconectar com o coração do Pai. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te chamando para uma pausa santa, uma pausa para refletir, para realinhar, para recomeçar. Talvez você tenha se visto em mais de um desses pontos. Talvez tenha percebido que sua caminhada precisa de um novo fôlego, de uma nova chama, de uma nova entrega. Mas aqui está a boa notícia. Ainda há tempo para voltar. Ainda há graça disponível. Ainda há um Pai esperando de braços abertos. Ele não está cobrando de você uma performance impecável. Ele está te convidando para um relacionamento profundo. Ele não quer apenas suas mãos servindo. Ele quer seu coração rendido. Então, permita que essa palavra seja mais do que uma reflexão, que ela se torne um chamado à transformação, que ela desperte em você uma fome nova, uma sede pela presença, uma coragem para sair da superfície e mergulhar mais fundo em Deus.
Porque a vida cristã não se resume a regras, ritos e rotinas. Ela é sobre caminhar lado a lado com Jesus, ouvir sua voz no meio do caos, sentir sua presença no ordinário, servir com alegria, obedecer com liberdade, amar com intensidade, viver com eternidade no coração. Que a partir de hoje você escolha não viver mais uma fé automática, superficial ou cansada. Escolha viver um cristianismo verdadeiro, alimentado pela palavra, sustentado pela graça e conduzido pelo Espírito. E lembre-se, Deus não te chamou para sobreviver espiritualmente. Ele te chamou para viver em plenitude, para ser sal e luz, para brilhar no meio das trevas, para carregar o céu dentro de você e levá-lo onde quer que você vá. Volte ao lugar secreto, volte ao primeiro amor, volte ao centro, porque é lá e somente lá que o coração volta a arder de verdade.